Ao longo da história, a humanidade tem sido fascinada pelo céu, com diversas religiões fundamentando suas doutrinas em fenômenos celestiais. Quando elevamos nosso olhar, somos recebidos pela imensidão do firmamento, um espetáculo de beleza incomparável que se estende para além do que nossos olhos podem ver, salpicado de estrelas, planetas que giram em velocidades inimagináveis e galáxias situadas a anos-luz de distância. Neste percurso pelo universo, nos deparamos com uma constante descoberta de novas estrelas, planetas e galáxias. No centro dessa expansão sem limites, existe um ser supremo que a tudo observa e comanda a harmonia universal, conforme narrado nas Escrituras, tal como o profeta Isaías presenciou no ano em que o rei Uzias faleceu. Tudo no cosmos se movimenta em uma perfeita sintonia ao redor de um trono divino, de onde emanam todas as ordens. Esta soberania divina é reforçada pela promessa de que sinais nos céus anunciarão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Surge então a dúvida: podemos confiar nestes sinais celestiais como prenúncios do retorno de Cristo? Entre os cristãos, existe uma variedade de opiniões a respeito desses sinais, com alguns manifestando descrença por associá-los potencialmente ao ocultismo, devido ao papel das estrelas e da lua. Essa precaução pode fazer com que alguns descartem prematuramente quaisquer discussões sobre fenômenos celestiais, ignorando verdades significativas, isto é, que Deus atribui uma grande importância ao que é visto nos céus. Podemos afirmar que os céus servem como um mural divino para o mundo, um meio pelo qual Deus comunicou suas mensagens no passado e continua a fazê-lo até hoje. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 16, Deus criou as luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite, servindo como sinais para marcar estações, dias e anos, além de iluminar a terra. Deus também utilizou o céu para orientar o povo. Os filhos de Israel foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo à noite, conforme descrito em Êxodo 13, versículo 21, demonstrando como as direções de Deus podem ser seguidas por meio dos céus, tanto de dia quanto de noite. No relato do nascimento de Jesus em Mateus 2, versículo 2 destaca a chegada dos magos que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Este acontecimento nos leva à expectativa dos sinais celestes, anunciando a segunda vinda de Cristo. Deus prometeu nos alertar sobre este grande evento por meio de sinais no céu. Jesus, ao discorrer sobre os indícios de seu retorno em Lucas 21, aponta para um detalhe no versículo 11 que merece especial atenção. Haverá grandes terremotos em diversos lugares, fomes e pestes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essas palavras, especialmente a menção a grandes sinais do céu, sublinham a importância de estarmos atentos aos eventos celestes como prenúncios divinos. Ignorar tais sinais seria o mesmo que desconsiderar as instruções de Cristo, algo que certamente nenhum de nós deseja. Atualmente, a internet e as redes sociais estão repletas de conteúdos, incluindo artigos e vídeos, que se concentram no próximo eclipse solar total, previsto para 8 de abril de 2024. Esse fenômeno marcará um evento astronômico significativo na América do Norte, sendo o primeiro do gênero desde o eclipse do Anel de Fogo, ocorrido em outubro de 2023. Durante o eclipse total, a Lua se posicionará exatamente entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra que escurecerá o dia. A faixa de totalidade, com cerca de 115 milhas, aproximadamente 185 quilômetros de largura, atravessará o México, 15 estados dos Estados Unidos e partes do Canadá, oferecendo aos observadores nessa estreita faixa a oportunidade de ver o Sol completamente ocultado pela Lua. Enquanto isso, vastas regiões da América do Norte e Central testemunharão um eclipse parcial. Somente dentro da faixa de totalidade é que será possível observar a coroa solar em sua plenitude, um espetáculo deslumbrante, acessível apenas durante o eclipse total.
Este caminho de totalidade se estenderá do México aos Estados Unidos, chegando até a Terra Nova, no Canadá. Este evento é peculiar, pois ocorre num momento em que o tamanho aparente da Lua é igual ou ligeiramente maior que o do Sol, devido à proximidade orbital com a Terra, transformando brevemente o dia em noite. Este fenômeno, semelhante ao observado no eclipse total de 21 de agosto de 2017, promete ser ainda mais impactante. A órbita elíptica da Lua em torno da Terra faz com que sua distância em relação a nós varie, influenciando assim seu tamanho aparente no céu. No dia 8 de abril de 2024, a Lua Nova terá um tamanho aparente suficiente para cobrir totalmente o disco solar para aqueles situados na faixa de totalidade, que se estende do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Este eclipse solar terá uma magnitude que assegura a ocultação completa do disco solar e permite uma visão espetacular da coroa solar para quem estiver no caminho previsto. Este trajeto atingirá a Terra inicialmente em Mazatlán, no México, prosseguindo por Durango e Coahuila, antes de adentrar os Estados Unidos pelo Texas e cruzar diversos estados até alcançar o Canadá, mergulhando os observadores na impressionante escuridão da totalidade. Muitos cristãos atribuem um significado especial ao iminente eclipse solar de 8 de abril, traçando paralelos com o memorável eclipse de 21 de agosto de 2017. Este último foi o primeiro eclipse solar total visível de costa a costa nos Estados Unidos em quase um século, conhecido como o Eclipse dos Sete Salens, devido ao seu caminho de totalidade passar por 7 cidades chamadas Salem na América do Norte, formando uma trajetória de Salem, em Oregon, até perto de Salem, na Carolina do Sul. O nome Salem significa paz ou cidade da paz, levando alguns a especular que o eclipse poderia simbolizar o fim da paz por atravessar várias cidades com esse nome. Se observarmos as trajetórias dos eclipses de 2017 e do previsto para 8 de abril de 2024, eles se cruzam, formando um grande X sobre a América. Isso levou alguns a interpretarem como um sinal que marca o fim da Babilônia ou sua queda. Há inúmeras teorias e especulações sobre o significado desses eclipses, com algumas chegando a prever a segunda vinda de Cristo e o início da grande tribulação. Vivemos em tempos que muitos consideram ser o fim dos tempos, embora as Escrituras nos lembrem que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Cristo. Há tentativas de associar esses eclipses solares ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, que fala sobre o sol escurecendo e a lua não dando sua luz, além das estrelas caindo do céu, e os poderes do céu sendo abalados. Notavelmente, durante o eclipse de 8 de abril, o cometa 12P/Pons Brooks pode ser visível, levantando argumentos de que este cometa poderia ser uma manifestação das estrelas caindo do céu, mencionadas em Mateus capítulo 24, versículo 29. Este cometa chamou atenção significativa durante o eclipse, com previsões de que se aproximará e passará abaixo de Júpiter, um dos planetas mais brilhantes no céu noturno. Curiosamente, este cometa foi apelidado de Cometa do Diabo por alguns, devido à sua aparência que lembra 2 chifres. Embora Deus utilize sinais celestiais, é crucial não interpretar cada evento astronômico como um prenúncio do fim dos tempos. A Bíblia menciona sinais celestiais em várias ocasiões, mas é preciso cautela para não atribuir a este eclipse solar eventos como o início do reinado do Anticristo, uma interpretação que não compartilho. É prudente exercer cautela quando pessoas começam a estabelecer datas ou cronogramas específicos para eventos do fim dos tempos, visto que ninguém possui conhecimento privilegiado sobre os momentos determinados pelo Senhor para sua vinda. Ao longo dos anos, encontrei inúmeras pessoas que se proclamaram conhecedoras da identidade do Anticristo, associando diversas figuras ao número 666 de maneiras inventivas. Contudo, repetidamente, essas suposições se provaram incorretas.
muitos tentaram prever a data da segunda vinda de Cristo, mas consistentemente erraram. De fato, vivemos em uma época que pode ser considerada como o fim dos dias, e os sinais do início das dores são evidentes. No entanto, é essencial manter distância de quem tenta especificar datas exatas para tais eventos. Isso serve como um alerta ao corpo de Cristo, para que não nos envolvamos em declarar previsões temporais sobre o retorno de Jesus. Conforme ele mesmo nos advertiu em Mateus 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão meu Pai somente. Nos últimos 2000 anos, quase todos os anos, algum líder religioso ou autoproclamado profeta anunciou um dia específico para o fim do mundo e o retorno de Jesus, sem jamais acertar. Portanto, repito, não devemos nos envolver na tarefa de fixar datas para o retorno do Senhor. Este assunto está além da nossa compreensão e capacidade, mesmo estando claro que vivenciamos os sinais dos últimos tempos com manifestações naturais, espirituais, sociológicas, tecnológicas e políticas indicando a proximidade do fim. Isso não nos autoriza a definir datas. Os sinais espirituais do fim dos tempos são visíveis no surgimento de falsos mestres, no crescimento de igrejas da nova era, grupos de culto, heresias e no aumento do ocultismo. Adicionalmente, os sinais sociais estão por toda parte, com a imoralidade e perversão ganhando aceitação crescente, estabelecendo-se como alicerces da sociedade contemporânea. Embora os indícios do fim dos tempos nos cercem, a determinação de datas específicas para tais eventos é inapropriada. O mundo está em constante mudança, com um sentimento palpável de incerteza e medo predominando devido às possíveis beiras de colapso econômico e crises globais. Assistir às notícias por tempo suficiente pode deixar qualquer um com a impressão de que estamos em um declínio ininterrupto. As notícias frequentemente se concentram em narrativas majoritariamente negativas. Ao ligarmos a televisão ou acessarmos um portal de notícias, somos bombardeados com informações sobre o aumento da inflação, bancos centrais ao redor do globo elevando as taxas de juros, crises no custo de vida e uma perceptível queda nos padrões de vida. Essa atmosfera de preocupação e medo do futuro é palpável. Contudo, isso não significa que o retorno de Jesus está iminente no próximo ano. Seria surpreendente para muitos saber quantas pessoas já previram a volta de Jesus e falharam. É prudente não dar atenção a essas previsões, pois estão equivocadas. Não existe uma informação privilegiada neste assunto, independentemente se alguém foi tão frequentemente batizado que até os sapos reconhecem seu número de segurança social. Ninguém detém conhecimento exclusivo sobre estes eventos, mesmo se alegarem que um anjo lhes revelou a data do retorno de Cristo. Estarão errados. Esta é uma situação que se repetiu ao longo dos anos, com várias pessoas tentando prever a data da segunda vinda de Cristo e falhando repetidamente. De fato, vivemos tempos que muitos consideram ser o fim dos dias, e observamos o começo das dores mencionadas nas Escrituras. No entanto, é fundamental manter distância daqueles que tentam estipular datas exatas para tais eventos. Obrigado e que Deus vos abençoe.